Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui fazer a diferença nos seus estudos, fazer a diferença na sua nomeação. Para isso, nós vamos estudar aqui mais um pouquinho no dia de hoje, essa linda matéria que é a Lei 8.112 de 1990. A Lei 8.112, meu caro amigo, ela é uma lei muito importante para você que pretende ingressar em uma carreira, em um cargo público federal, tá bom? Porque os cargos públicos federais normalmente vão ser regidos aí pela Lei 8.112, tá? Então, é uma lei muito importante para você que quer ingressar no serviço público federal. Além do que, os estados, os municípios também possuem os seus estatutos. Seriam similares aqui à Lei 8.112 e muitas vezes tem disposições que são muito parecidas, só que não são iguais. Então, se você já estudou um estatuto de um funcionário público do estado ou do município, isso não lhe exime da responsabilidade de estudar a Lei 8.112, porque ela tem algumas peculiaridades, tá certo? E alguns estatutos, por exemplo, ainda é previsto o adicional por tempo de serviço, ainda é prevista a licença-prêmio. Já no ambiente federal, a gente já não tem algumas previsões, né? Hoje você tem lá a licença capacitação, por exemplo. Então, tem alguns pontos que são peculiares a cada lei. Então, é importante que você leia a Lei 8.112. Ela é uma lei bem tranquila, ela tem um linguajar bem coloquial, vamos dizer assim, bem tranquilo. Não, tem temas técnicos, tem expressões técnicas, mas não são de uma dificuldade tão grande para você conseguir assimilar. Então é uma lei que eu não tenho dúvidas que fazendo a sua parte, você vai ter aí condições de gabaritar esse tema em prova, tá certo? E é claro que dentro de um único evento a gente também não consegue esgotar e ver artigo por artigo da lei. Então o professor separou aqui, principalmente dentro dos dispositivos iniciais, aqueles que possuem uma maior incidência. Tá? Então você vai ver que a gente não separou artigo por artigo, mas o professor fez um apanhado ali dos diversos artigos que costumam ter uma incidência maior em prova, esses artigos iniciais. E aí, se você aí de casa gostar desse conteúdo, dá bastante like, colocar aí nos comentários o que você achou dessa aula, a gente faz outras aulas com esse tema, tá bom? Abordamos os outros temas da Lei 8.112 que por uma questão de tempo, não será possível abordar dentro desse evento, como a questão de licenças, como a questão do processo administrativo, as sindicâncias, responsabilidades, enfim. Então, fica aí a dica para você, curte o vídeo, compartilha aí para a galera curtir também e conhecer o canal, para que nós possamos cada vez mais trazer mais e mais conteúdo, e um conteúdo de qualidade para você aí de casa. Bom, é isso aí, vamos então dar uma olhadinha aqui junto com o professor no material da aula de hoje. Hoje nós vamos tratar aqui um pouquinho sobre a Lei 8.112 de 1990. O nosso enfoque aqui será para o Tribunal de Contas da União, só que como o professor falou, você pode utilizar aí essa lei para uma infinidade de concursos que você vai prestar. Receita Federal, TRF, TRE, Tribunal de Contas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, enfim, algum concurso federal que o cargo seja regido pela Lei 8.112, não tenho dúvidas que você vai conseguir aproveitar aqui o conteúdo que vamos abordar com você aí de casa, tá certo? Bom, antes de nós adentrarmos aqui ao tema de hoje, a aula de hoje, vamos dar aqui alguns recadinhos rápidos para você que ainda não é inscrito no canal. Clique aqui embaixo, inscreva-se, clique no sininho para receber as atualizações também, tá certo? Através das suas curtidas, a gente vai saber se você está gostando desse tipo de conteúdo, que você quer que nós tragamos, mais conteúdo desse tipo para você aí de casa. Então, coloca aí a sua opinião, coloca nos comentários aqui embaixo também o tema que você quer ver em próximos eventos, assuntos que você gostaria que fosse abordado, aqui no quais você é ouvido, tá certo? O curso é feito para você, para sua preparação, para a realização do seu sonho. E a gente vai analisar todos os comentários que são colocados para trazer o que há de melhor em termos de conteúdo para você aí de casa. Bom, vamos lá então. Agora a gente vai falar um pouquinho da Lei 8.112. Vamos lá então. Professor, sobre o que essa lei dispõe?
Essa lei ela dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Bom, raciocina uma coisa aqui comigo. É o seguinte: você estuda dentro do direito constitucional, dentro do direito administrativo, um princípio muito importante que é o princípio da legalidade. O que esse princípio significa mesmo, meu amigo e minha amiga? Não se esqueça. Significa que a administração pública, o agente público, o servidor público, o administrador público, ele só vai poder fazer o que está previsto em lei. Ou seja, tudo que não está juridicamente permitido estará juridicamente proibido para a administração pública. Então, partindo desse pressuposto, partindo desse princípio, você há de convir comigo que o que o servidor tem que fazer, o que ele não pode fazer, deve estar previsto em lei. É isso aí. E a Lei 8.112 vai trazer diversas situações como essas. Claro, a Lei 8.112 ela é uma, vamos dizer assim, uma regra de caráter geral. Então, muitas vezes, a gente vai ter algumas leis específicas que vão reger aquele cargo, que vão reger aquela atividade e que devem ser interpretados ali organicamente, devem ser interpretados de maneira sistêmica. Muitas vezes se valendo até do princípio da especialidade. Norma especial prevalece sobre norma geral, não é isso? Bom, então, voltando aqui para o que o professor estava falando, veja então que a Lei 8.112 ela vai dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União. Então, quais serão as regras aplicáveis a estes servidores? Como eles fazem para ocupar um cargo público? O que eles têm que fazer? O que eles não poderão fazer? Quais serão as consequências do servidor descumprir com um dever ou praticar uma proibição? Quais são as suas responsabilidades? Como que a gente faz para aplicar uma penalidade ao funcionário público? Porque muitas pessoas têm uma visão muito errônea. Essa é a grande verdade. Principalmente pessoas que não estudam, principalmente para concursos, eles têm aquela ideia de que servidor não perde o cargo. Claro que perde. Claro que perde. Claro, não perde o cargo, assim como um trabalhador da iniciativa privada que pode ser demitido sem justa causa, não é? Porque o funcionário público, pelo menos até agora, ele tem a estabilidade, que é um dos grandes atrativos aí para o serviço público, tá? Então, veja, meu caro amigo, que nós precisamos regulamentar isso, nós precisamos trazer todos esses deveres, essas responsabilidades dentro de uma lei para obrigar o servidor a cumprir com aquilo. E é isso que a Lei 8.112 vai fazer. Vai trazer todas essas regrinhas aí aplicáveis ao servidor público da União. Então veja que vai ser aplicado principalmente a essas entidades que serão regidas aí pelo direito público. Então, o servidor público que presta um concurso público para ocupar, seja um cargo público efetivo, seja um cargo público em comissão, dentro da esfera da União, ele vai ser regido pela Lei 8.112 de 1990, assim como aqueles que trabalharem em uma autarquia, por exemplo, o Banco Central do Brasil, ou ainda em fundações públicas federais. Sociedades de economia mista, empresas públicas, não. Por quê? Porque, na verdade, a maior parte ali dos funcionários, eles serão considerados como empregados públicos, eles serão regidos pela CLT, eles têm um vínculo de direito privado e não um vínculo de direito público como essas pessoas aqui, tá vendo? Então, veja que uma pergunta interessante em prova é a seguinte: todos os funcionários de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, incluindo o alto escalão, estão sujeitos a CLT? Errado. Não é bem assim também. Existem lá os cargos ali que vão fazer parte da direção de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, e aí esses cargos na alta cúpula, a pessoa não presta concurso, eles estão ali a mando do agente político. Então vejam que, na verdade, eles ocupam cargos comissionados. Então toma cuidado com questão que generalizar demais, tá bom? Então a maior parte sim é regida pela CLT, são empregados públicos, mas existem ali, dentro da alta cúpula, algumas pessoas que ocupam cargos comissionados. Então toma cuidado com questão que generalizar demais, tá bom? Vamos lá então, olha só. Título 1, capítulo único, vai trazer algumas disposições preliminares. O artigo 1º vai dizer para nós que esta lei ela institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial.
e das fundações públicas federais. Bom, até aqui nenhuma novidade, né? Tem que se lembrar lá da organização administrativa, direta, indireta, que eu não vou aprofundar muito com você aqui, que a gente aborda isso em temas específicos dentro do direito administrativo, dentro do direito constitucional. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui, ó, é que então o servidor público que trabalha em uma autarquia, mesmo que seja uma agência reguladora, uma autarquia em regime especial, ele vai se sujeitar à Lei 8.112 como uma regra, tá bom? E o que nós podemos entender por servidor público? O conceito está aqui no artigo 2º. Nós vamos entender como servidor público aquela pessoa que está legalmente investida em cargo público. Então, o cargo público é aquele lugar que é criado por lei. Então, você está cumprindo com a sua parte, está estudando, está se dedicando e você vai ter um cargo público, correto? Errado. Mas, professor, você está dizendo que eu não vou conseguir passar no concurso. Não, não é isso, meu amigo. Você vai conseguir, né? Diga amém, é isso aí. Só que você não vai ter um cargo público, você vai ocupar um cargo público. Então, você vai prover um cargo público. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai preencher um cargo público, entende? Então veja que o cargo público, então, de acordo com o conceito do artigo 3º, ele vai ser esse lugar criado por lei que tem um conjunto de atribuições e responsabilidades que estão previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então o cargo público é esse conjunto de atividades e de responsabilidades que um servidor terá que desempenhar. E o servidor, por sua vez, é a pessoa que ocupa um cargo público. Então entende que esses conceitos eles estão sim intimamente relacionados. Tranquilo, até aqui nenhuma novidade para você? Perguntinha boa para a prova, olha só. Veja que os cargos públicos, eles são acessíveis somente a brasileiros? Cuidado! A própria Constituição Federal fala isso. Ela fala que os cargos públicos serão acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros, vírgula, na forma da lei. Então, como regra, o cargo público é destinado ao brasileiro. Só que os estrangeiros também poderão vir a ocupar um cargo público nos limites que a lei estabelecer. E a gente vai ver um pouquinho no ambiente federal como isso funciona. A própria Lei 8.112 traz aqui algumas exceções para a gente estudar juntos. Boa pergunta para a prova. Essa questão dos cargos públicos serem destinados aos brasileiros, eu lhe pergunto agora, são brasileiros natos ou são brasileiros naturalizados? Lembre do seguinte, brasileiro nato e brasileiro naturalizado é tudo a mesma coisa. Cuidado, vamos lá. Em regra, sim, é tudo a mesma coisa. Só que a própria Constituição Federal traz ali algumas diferenciações. Então a própria Constituição fala, olha, alguns cargos só poderão ser ocupados por brasileiro nato. Presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, da mesa ali, presidente do Senado Federal, ministro do STF, oficial das Forças Armadas, da carreira diplomática, ministro da Defesa. Então, tem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Mas não sendo essas exceções que a própria Constituição coloca, a gente não vai diferenciar se é nato ou se é naturalizado, tá bom? Então essa diferenciação quem pode fazer é a Constituição Federal. Tranquilo? Bom, então veja que é isso que o parágrafo único do artigo 3º vai dizer para nós, que os cargos públicos eles são acessíveis a todos os brasileiros. Eles são criados por lei, eles têm um nome e também terá um vencimento que será próprio daquele cargo. E o vencimento, né, vamos dizer assim, a grosso modo, salário, essa expressão não é muito bem vista, né? Quando a gente fala de servidor público, essa expressão aqui é o salário, porque quando a gente fala salário, expressa a aplicação da CLT. Mas eu estou utilizando só para fins didáticos, tá? Para que você entenda. O correto aqui, quando a gente fala de servidor, é vencimento ou vencimentos, remuneração, subsídio, tá bom? Então é para você entender. Então, ele vai ter esse valor, essa contraprestação que é paga, afinal de contas, entenda uma coisa comigo. Você acha o quê? Que o servidor público está estudando, sei lá, para a CGU, para o TCU, você está estudando e vai querer trabalhar de graça durante toda uma vida? Não é bem assim, né? A gente precisa do dinheiro para sobreviver. Por mais que exista um muros público, exista ali
um interesse social, existe uma relevância, vamos dizer assim, no desempenho da atividade pública, a gente sabe que as pessoas precisam de remuneração, precisam ali do cascalho caindo todo mês, não é isso? E quanto mais, melhor. Bom, veja só então que esse cascalho, esse vencimento, vai ser pago aí pelos cofres públicos, tá? E aí, como a gente vai ver, o cargo público, ele pode ser um cargo de provimento efetivo, olha só, provimento em caráter efetivo. Opa! Você que diz saúde, obrigado. Vamos lá. Então, o cargo público ele pode ser de provimento efetivo ou ele pode ser de provimento em comissão. Tranquilo? Então, é aquilo que a gente estuda, os tipos de cargos públicos, né? Você tem lá o cargo público efetivo e você tem o cargo público em comissão. O cargo público efetivo é aquele que a pessoa presta concurso público, tá? E após 3 anos de efetivo exercício, após uma avaliação positiva no estágio probatório, ele tem direito à estabilidade. E o cargo em comissão não. É uma função de confiança que a pessoa só vai ocupar aquele cargo pelo fato dela ser uma pessoa de confiança do titular, tá bom? São os denominados cargos ad nutus. Bom, o artigo 4º, ele vai dizer que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então, quer dizer, a pessoa que trabalhar para o poder público tem que ser remunerada por isso. Não é verdade? Tem que ser remunerado. Se for como um terceiro, vai ter a remuneração prevista no contrato. Se for como servidor, tendo um cargo público, ele vai receber vencimento, remuneração, subsídio, enfim, ele vai receber a contraprestação pelo serviço que é prestado. Então, como uma regra geral, é proibida a prestação de serviços gratuitos, tá bom? Legal? Vamos lá então. Aí nós temos aqui ainda dentro da Lei 8.112 algumas definições importantes. Nós temos lá a questão do provimento, da vacância, da remoção, da redistribuição e da substituição. O professor não vai falar com detalhes aqui sobre todos esses temas, tá? Porque tem alguns temas que têm uma relevância maior para fins de prova, acabam sendo cobrados mais, mas é claro, se no seu edital está previsto toda a Lei 8.112, eu te indico que você leia toda a Lei 8.112. Como eu disse, o nosso tempo aqui é limitado, então o professor vai focar nos principais pontos, só que já até te adiantei ali antes. Se você gostar do vídeo, se a gente tiver bastante curtida aqui no vídeo, a gente pode, de repente, trazer eventos só com a Lei 8.112 aqui para você. E a gente faz ali uma Lei 8.112 artigo por artigo para que você possa absorver esse conhecimento. Basta que você dê sua opinião, clique aí no curtir, tá bom? Vamos lá. Como que a pessoa faz para ocupar um cargo público? Será que ela tem que preencher alguns requisitos? O que você acha? Sim, ela tem que preencher alguns requisitos. E é isso que o artigo 5º vai colocar aqui para você. Olha só. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Ter nacionalidade brasileira, muito embora a gente vai ver que estrangeiro pode vir a ocupar cargos públicos em algumas situações excepcionais. Tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos. Então veja que a pessoa não pode estar, por exemplo, dentro do período de suspensão dos direitos políticos pela prática de um ato de improbidade administrativa. Ela tem que estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Então ela tem que ter lá a sua reservista, o certificado de dispensa militar, ela vai ter que apresentar lá o comprovante das últimas votações ou a justificativa para que não tenha feito isso, ou ter pagado lá aquela multa milionária por não ter votado, não é? Então é isso aí. Além do que, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Então, dependendo do cargo, exige lá ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, depende um pouquinho do cargo. Pode ser que cobre isso, ou ainda o ensino superior, pós-graduação, enfim. Depende um pouquinho do cargo que estamos falando. Então, a pessoa vai ter que preencher esse nível de escolaridade que é exigido para o cargo. Normalmente, a lei que regula o cargo, ela já vai prever isso. E o edital também vai trazer disposições que estão amparadas na lei que regulamenta o cargo. E tem que ter uma idade mínima de 18 anos. Então, tá vendo que aquela hipótese de emancipação que havia antigamente, né, da pessoa se emancipar se ela tivesse aprovação em concurso público, por aqui já cai por terra, né, porque ela não vai poder tomar posse, ela não vai poder ocupar o cargo público se ela tiver menos que 18 anos, tá bom? Então, tem que ter uma idade mínima de 18 anos. Porque é a idade que ela pode ser responsabilizada criminalmente pelos seus atos, tá certo? Vamos para o título 2. Nem tanto criminalmente, mas também civilmente, né?
Porque a gente vai estudar um pouquinho mais para frente isso, e isso é muito importante, que é a questão das responsabilidades, né? Que ainda na criminal ainda tem aquela questão dos 21 anos, mas enfim, eu não vou nem entrar muito nesse mérito com você, mas também principalmente por conta da responsabilidade civil, porque se ele comete um dano ao erário e por aí vai, a gente tem que ter certeza que ele está ciente de que ele conhecia as regras do jogo, então por isso que a própria lei vai trazer essa questão dos 18 anos, que é quando a pessoa realmente atinge ali a sua plena capacidade civil, ela não precisa ser assistida, enfim. Tranquilo até aqui? Vamos para o título 2, olha só. Aliás, já falamos, né? Aqui copiou o slide, foi isso? Foi isso. É isso aí. Na verdade, tem mais requisitos, né? Nós temos aqui ainda a aptidão física e mental. Então tem que ter aptidão física e também uma aptidão mental para o exercício do cargo. Aí é claro que isso daqui muda um pouquinho de cargo para cargo, né? A galerinha que presta lá, por exemplo, está estudando para PF. Você vai ver que o exame de aptidão física deles é mais pesado, né? Você vai ter lá teste físico, corrida, natação, enfim. Porque o cargo exige, né, que a pessoa tenha um condicionamento físico diferenciado. Não dá para você, numa carreira policial, colocar uma pessoa que não consiga fazer uma corrida de 500 metros, que não. Porque a grande verdade é essa, por vezes ela vai ter que usar da sua força física para conter uma injusta agressão e por aí vai. Então, faz sentido você avaliar ele fisicamente de uma maneira mais rigorosa. Só que para outros cargos já nem tanto, né? Para outros cargos já nem tanto. Pega lá a galera da fiscalização do TCU, CGU, Receita. Não tem necessidade de você ficar cobrando ali teste físico, uma vez que a atividade que é desempenhada, ela é desempenhada de maneira intelectual, vamos dizer assim, né? Não estou desmerecendo, dizendo que um é isso, o outro é aquilo. Não, são peculiaridades de cada cargo. Vai ver o salário da PF, é tão bom quanto, entende? Não estou desmerecendo nenhum cargo, todos são importantes para o poder público, não importa qual seja o cargo. Todos são importantes para a administração, todos são importantes para a sociedade, mas o que eu quero te dizer é que alguns cargos você precisa utilizar do seu condicionamento físico. Né? Às vezes nem tanto, né? Você passa uma vida inteira, uma carreira que você acaba não tendo ali que usar, mas pode ser que tenha que vir a usar. Diferente de outros cargos que, pela natureza do cargo, acaba não existindo essa necessidade. E aí tem a questão da comprovação, né, dessa capacidade mental também. E aí é claro que aqui também varia um pouquinho de cargo para cargo, né? Um cargo que a pessoa não tenha porte de arma, por exemplo, essa avaliação, essa aptidão mental, ela vai ser feita, né? A avaliação vai ser feita de maneira menos rigorosa, diferente de uma pessoa que vai ter um porte de arma, que vai andar armada. Aí você tem que realmente avaliar isso mais aprofundadamente, porque ela pode cometer um suicídio, ela pode cometer um homicídio, ela pode fazer outras coisas. Então, ela pode causar danos sérios a ela e à própria sociedade. Então isso daqui varia um pouquinho de cargo para cargo, a profundidade do quanto nós vamos avaliar. Mas por isso que a posse depende de perícia médica, onde a gente vai avaliar aqui diversos fatores, né? Esse aspecto mental, aspecto da aptidão física. A lei muitas vezes vai prever exames ali psicotécnicos, exames que vão ser feitos para avaliar essa sanidade mental do servidor, essa capacidade, essa aptidão mental para o exercício do cargo também. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Isso daqui são atributos genéricos, tá bom? Por quê? Porque a lei, ela pode especificar, ela pode trazer outros requisitos que possam vir a ser avaliados para que uma pessoa ocupe, para que uma pessoa seja investida em um cargo público. Então, isso daqui são requisitos genéricos, tá? Vou te trazer um exemplo. Pode ser que não é comum, tá? Mas pode ser que a lei traga a necessidade de experiência prévia. Não é comum, mas pode acontecer. Pode sair um edital para soldador, por exemplo, mexer com solda e exigir 6 meses, 1 ano de experiência. Pode acontecer. Já tivemos aí uma ou outra situação como essa, mas não é muito comum dentro dos concursos públicos exigir experiência prévia, tá? Mais para cargos muito técnicos. Vamos aqui para o parágrafo 2º.
As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Bom, aqui é o seguinte, meu caro amigo. O raciocínio aqui é o seguinte. Lembre-se, Constituição Federal, regra geral, não fala em percentual. Então, a Constituição Federal fala que tem que ser feita essa reserva de vagas, mas não cita percentuais. A Lei 8.112 diz que será reservado até 20% das vagas. Aí eu te pergunto, tá, se eles forem reservar os 20%, se eu tiver um concurso para provimento de 3 vagas, eu reservo vagas para pessoa com deficiência? Nessa hipótese, não. Por quê? 20%. Para ter um número completo, eu preciso de quanto? Pelo menos 5. Então, se eu tiver 5, eu posso reservar uma vaga para pessoa com deficiência. Então, se eu tiver de 4 igual para baixo, eu não reservo vagas para as pessoas com deficiência. Esse é o entendimento dos nossos tribunais superiores, tá? Agora, se for de 5 para cima, aí sim. Se for 5, eu reservo uma vaga. Se for 10, eu reservo 2. Se for 20, eu reservo 4. E assim por diante. Tranquilo? Guarda isso, isso é importante, isso costuma cair em prova. Repetindo, se tiver um número menor que 5 vagas, por exemplo, 4, 3, 2 vagas, e o percentual for de 20%, aí, meu amigo, a gente não vai reservar vagas neste caso, tá? Esse já foi o posicionamento dado pelos nossos tribunais superiores. Agora, olha a exceção aqui que eu comentei com você ali atrás. Será que estrangeiro pode ou não pode ocupar cargo público? Olha só o que o parágrafo 3º determina aqui no artigo 5º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Então veja que isso aqui já são algumas exceções nas quais os estrangeiros poderão vir a ocupar cargos públicos. Então, universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica federal podem permitir que estrangeiros ocupem cargos de professores, de técnicos, de cientistas, porque a grande verdade é que algumas áreas a gente nem tem pesquisador no Brasil, e aí a gente acaba tendo que se socorrer de um profissional estrangeiro para poder disseminar aquele tipo de conhecimento, aprofundar, conhecer novas técnicas, enfim. Então, para isso que a lei traz essa exceção aqui, que é até para garantir um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é garantir o desenvolvimento nacional. Tranquilo? Tá vendo que estudar a Lei 8.112 não é estudar ela de maneira singular. Você tem que fazer esse raciocínio que o professor faz aqui com você durante a aula. O que a Constituição diz, o que outras leis dizem. Isso é importante, vai te ajudando a ter esse raciocínio orgânico, esse raciocínio sistemático. Só que é claro, não é na primeira vez que você inicia os seus estudos que você vai criar essa visão. Você tem que ir estudando cada vez mais e aí você vai se aproximando dessa visão que o professor está comentando aqui, tá bom? Vamos lá, olha só. Artigo 6º. O artigo 6º ele vai dizer o seguinte para nós, que o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Então aí o provimento, como que vai se dar, quem é que vai assinar ali, como que vai ser feito isso, aí vai ser uma autoridade competente de cada poder, normalmente outras leis vão regular isso daqui e vai dizer lá sobre as autoridades competentes para poder empossar, para poder nomear, como que vai ser feito o procedimento. Então, a lei não entra aqui em tantos detalhes assim, muito embora ela vai falar um pouquinho da posse mais para frente. Mas vamos lá então. Artigo 7º, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Legal? Então, guarda isso aqui. Ó. A posse é um momento decisivo na vida do servidor. Por quê? É da posse para frente que a gente vai realmente chamar ele de servidor. Então, é com a posse que ocorre a investidura na função. E a lei é clara, ela falou, ó, a investidura em cargo público ocorre com a posse. Então, investidura é quando a pessoa toma posse. Então, quando ela toma posse, assina o termo de posse, se compromete a cumprir bem e fielmente os deveres do cargo, é que ela se torna um servidor. Então, é nesse momento que ela é investida na função. E aí, aqui eu vou fazer um asterisco, tá? Por quê? Porque eu já vi questão do CESP.
tá? A questão do CESP, lá, a nova Sebrasp, dizendo que a investidura seria um ato após a posse, e ela entendeu como correto. Então, estou fazendo aqui esse adendo porque, muito embora não seja nem o que a letra da lei determina, ela entendeu como correta essa assertiva. Então, acho importante trazer para você. Para isso eu estou aqui, né? Para te ajudar também em relação a esse posicionamento de bancas, tá? Mas a lei é clara, ela diz que a investidura ocorre com a posse. Então é até uma questão que poderia ter sido objeto de recurso, porque a própria lei diz que a investidura ocorre com a posse. Então é um pouco difícil adotar esse tipo de posicionamento, mas isso às vezes acaba acontecendo em prova, tá bom? Vamos lá então. Aqui eu trouxe um quadrinho para te ajudar a memorizar aqui alguns pontos importantes. E é esse quadrinho do provimento versus a vacância. Então, eu te expliquei que tem lá os cargos públicos, não é isso? É isso aí. Existe lá os cargos públicos, que vão ter lá uma numeração, vão ter remuneração paga pelos cofres públicos e tudo mais. Então, ó, isso aqui que eu estou fazendo agora chama-se provimento. Ah, professor, achei que era colorir. Veja, isso daqui é o denominado provimento. É o quê? É o preenchimento. Quando você ocupa o cargo. Então, quando você ocupa o cargo, é o chamado provimento. Então, é ocupar, é preencher o cargo. E aí, esse preenchimento ele pode acontecer de maneira originária, ou de maneira derivada. Veja que a única forma de provimento originária é a nomeação. Todas essas outras formas são formas de provimento derivadas de cargo público, tá bom? Guarda isso. Então, a única forma de provimento originária é a nomeação. As outras são derivadas, tá bom? Então, a nomeação é o denominado ato de provimento, tá bom? Que ocorre lá quando você vê lá o seu nome no Diário Oficial te convocando para tomar posse, para dar trâmite, para dar andamento nas demais etapas do concurso, tá bom? Temos ainda outras formas de provimento, como a promoção. Promoção é quando o servidor ele passa a desempenhar atividades mais complexas, normalmente também tem lá um aumento na sua remuneração, né? E aí tem a diferença também de promoção para progressão. A progressão é quando acontece dentro do... Imagina o seguinte, ó, deixa eu dividir aqui para ficar mais fácil. Isso aqui pode variar de cargo para cargo, isso aqui é apenas um exemplo. Deixa eu colocar aqui, ó, vai ficar melhor. Isso aqui pode variar de cargo para cargo, tá? Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Imagina que nós temos a seguinte definição. Cargo C3, C2, C1. B3, B2, B1. Classe A3, A2, A1 e sei lá. Depois nós temos a classe especial, por exemplo. Veja, quando o servidor sai do C3 e vai para o C2, isso é a progressão. Quando ele sai do C2 e vai para o C1, é a progressão. Quando ele sai do C1 e vai para o B3, isso é a promoção. Então, quando ele sai do C para o B, é promoção. Do B para o A é promoção. Do A para a classe especial é promoção. Agora, quando ele alterna aqui, ó, dentro da mesma classe, aí nós estamos falando de progressão. Então, tem essa diferenciação, tá bom? Mas a promoção é uma forma de provimento, tá bom? Porque o cargo, como eu disse para você, os cargos eles são criados por lei. Então aí tem lá, a lei diz, ó, vão ser criados tantos cargos em tal grau, tantos em tal grau. Então quando o servidor é promovido, ele deixa aquele e passa para aquele outro cargo que está em um outro grau, entende? Temos a readaptação. A readaptação ela é algo muito comum dentro da área educacional, mas não é privilégio dela, tá? Mas é algo onde você vai encontrar ela acontecendo de uma maneira mais rotineira, né? Porque os professores, a grande verdade é a seguinte, ele acaba tendo que, muitas vezes, completar toda a sua grade, né? Da aula manhã, tarde, noite, para poder ter lá uma vida um pouco mais digna, né? Então, veja que não é fácil você ficar escrevendo no quadro negro, manhã, tarde, noite, apagando, cuidando daquela molecadinha que não é fácil, né? E isso muitas vezes traz diversos problemas para o professor. Tanto que é muito comum você ter lá aquelas lesões por esforços repetitivos, como tendinite, síndrome do carpo, bursite, dentre muitas outras, ou até mesmo doenças, né, alguns episódios mentais, psicológicos, vamos dizer assim,
que levam com que o servidor não consiga mais ficar ali na sala de aula, o professor, ele acaba tendo que ser readaptado em uma função de secretaria. Então a readaptação é quando ele é alocado em um cargo compatível com as limitações que ele sofreu em sua capacidade física ou mental. A reversão é o servidor aposentado que volta a trabalhar. E aí eu costumo brincar com os meus servidores que tem as duas situações distintas na lei, né? Que é quando o servidor acontece lá à espera de um milagre, né? Que é quando ficam insubsistentes as razões que determinaram a sua aposentadoria por invalidez, ou então a dura realidade da vida, né? Que é quando o servidor ele cumpriu o tempo de aposentadoria voluntária, aí se aposentou, chegou em casa, aí fica lá, né, em casa. Agora ele não ocupa mais o tempo dele com o trabalho, agora ele tem que aturar o esposo, tem que aturar a mulher o dia inteiro, ele fala, que isso, quero sair daqui, quero voltar para o trabalho. Que é a famosa reversão a pedido. Muito embora também essa reversão a pedido, ela seja um pouco não muito bem vista, vamos dizer assim, pelos olhos do judiciário, mas são hipóteses que estão previstas em lei, tá bom? Mas vamos lá então, meu amigo. Então temos a reversão, temos o aproveitamento. O aproveitamento ele está intimamente relacionado com a disponibilidade. Então a disponibilidade é aquela situação bem excepcional de termos um servidor público que não está ocupando um cargo público e que está disponível para a administração. É quase que como uma aposentadoria prévia, né? Ele fica recebendo para ficar à disposição da administração. E assim que surge um cargo parecido, com atribuições e remuneração parecida, ele será então aproveitado neste novo cargo. A reintegração, que ocorre quando a gente invalida uma demissão que foi aplicada àquele servidor, e aí ele tem que voltar a ocupar aquele cargo que ele tinha antes. Tá? E aí na reintegração ocorre, ele é indenizado por aquele período que ele ficou fora. Tá? E temos a recondução. E a recondução ela pode acontecer basicamente por duas hipóteses, que é pela reintegração do anterior ocupante ou ainda pela inabilitação em estágio probatório referente a outro cargo. Bom, aí para você memorizar, depois é importante você ler a letra da lei, tá? A lei vai falar um pouquinho sobre isso. Eu já coloquei alguns artigos aí para você, mas se você ler lá do artigo 9º em diante, ele já vai começar a falar da nomeação, vai falar das outras formas de provimento e tem regrinhas que são bem particulares a cada uma dessas formas de provimento. E aí, para você se lembrar, aqui o mnemônico é 4R-PAN, tá bom? 4R-PAN. Por que 4R-PAN? São 4 R's. Readaptação, reversão, reintegração e recondução. Então já viu 4R. PAN do quê? Promoção, aproveitamento e nomeação. E aí, então, essas são as formas de provimento, que difere da vacância. Então, enquanto que o provimento é o preenchimento do cargo, a vacância é isso aqui, ó. Tá vendo? A vacância. Eu até apaguei o cargo inteiro ali, não era para ter feito isso, que isso já é extinção, né? Pois é, ó. Então, tá vendo? A vacância é isso, é tornar o cargo vago. Então, enquanto que o provimento é o preenchimento, a vacância é tornar o cargo vago. E aí a vacância, o cargo pode ficar vago decorrente de uma exoneração, que pode ser de ofício ou pode ser a pedido, decorrente da promoção, da readaptação, da aposentadoria, da posse em outro cargo inacumulável, da demissão ou do falecimento. Então são hipóteses que o cargo não vai mais ser ocupado. Tá? Imagina um servidor que cansou de trabalhar para o poder público e pediu sua exoneração, ou um funcionário público que tinha um cargo público em comissão, e aí a autoridade nomeante resolveu exonerá-lo. Né? Ou ainda, quando eu expliquei aqui para você, ó, quando o servidor é promovido, aquele cargo que ele tinha antes fica vago, entende? Então, se você observar, ó, tanto a promoção quanto a readaptação, elas configuram tanto forma de provimento como também forma de vacância. Então, promoção e readaptação, elas são ao mesmo tempo provimento e também vacância. Por quê? Como eu expliquei, ó, ele sai de um cargo e vai para o outro. Então, aquele que ele tinha fica vago e o próximo fica ocupado. E assim acontece na readaptação. Ele sai do cargo X e vai para o cargo Y. Cargo X que ele tinha fica vago e agora ele passa a ocupar o cargo Y. Então, por isso que aqui quando a gente fala de promoção e readaptação, isso configura tanto forma de provimento como também vacância. Tá? A aposentadoria, que é algo que está cada vez mais longe da gente, né? Pois é, ainda está na lei, né? Ainda não retiraram da letra da lei.
É quando você completa lá o tempo de serviço, a idade, para poder descansar em paz, né, se ainda tiver vida para isso. E a posse de outro cargo inacumulável. A gente sabe que, como regra, você só vai ocupar um cargo público. Mas, de maneira excepcional, você pode vir a acumular mais de um cargo público, né? Cargo técnico, cargo técnico científico com professor, 2 de professor, ou 2 de profissionais privativos da área de saúde. Então você não pode ocupar 2 cargos técnicos. Então imagina, sei lá, que você passou para auxiliar de fiscalização em um tribunal de contas qualquer aí. Tá? E aí o que acontece? Você passa para auditor de fiscalização, de controle externo, auditoria governamental no Tribunal de Contas da União. Você não vai poder trabalhar nos dois. Então você vai pedir abaixo em um. Né? Nesse caso, né, seria municipal, seria um regramento que não seria o da Lei 8.112, mas vamos imaginar um cargo federal. Sei lá, imagina que você passou para PRF primeiro, Polícia Rodoviária Federal. E aí você agora estudou e passou para o TCU, por exemplo. Você não vai poder ocupar os 2 cargos. Então você vai ter que pedir a vacância pela posse em outro cargo inacumulável. Tá bom? A demissão, que a demissão, ao contrário da exoneração, ela configura penalidade. Vai vir o espirro. Eu disse que havia um espirro, hein? Você que disse saúde, obrigado. Vamos lá, você vê que o professor está espirrando todo evento aqui, né? Acho que é alergia ao trabalho. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o que eu quero falar para você agora é o seguinte. Você vê que tanto a exoneração quanto a demissão, ambas, elas dizem respeito ao desligamento do servidor dos quadros da administração pública. Então, qual a diferença entre elas, professor? A diferença é a seguinte. A diferença é que exoneração não é penalidade. Diferentemente da demissão. A demissão é uma penalidade que pode ser aplicada ao funcionário que praticar uma falta administrativa, tá bom? Então, demissão é punição. Tanto que não existe demissão a pedido, né? Quando o servidor quer sair, ele pede o quê? Exoneração, tá bom? E o falecimento, né? Morreu. Como é que ele continua trabalhando? Não continua, né? Então, ocorre aí a vacância do cargo pelo falecimento. Tranquilo? Vamos para mais algumas disposições que o professor separou aqui. Bom, a posse, então, que é algo que eu quero que você faça em breve, né? A posse, ela vai ocorrer por uma assinatura do que é denominado termo de posse. É um documento, imagina lá que é um documento, tá bom? Um documento que o servidor vai assinar. Ali vai constar o que ele vai fazer, quais são as suas atribuições, quais são os seus deveres, o que ele tem que fazer, quais são as suas responsabilidades. Então, se ele descumpre com um dever ou com uma proibição, o que pode acontecer? E também quais são os seus direitos. Então, veja que tudo isso vai estar previsto nesse termo que é o denominado, anota aí junto comigo, é o termo de posse, tá bom? Então, tudo isso vai estar previsto no termo de posse. Isso aqui não pode ser alterado unilateralmente, quase que como um contrato de adesão aí que essa pessoa vai assinar. Então ela não pode dizer, eu não concordo com isso, né? Ah, você é proibido de praticar ato de corrupção, de desviar dinheiro público. Não, não concordo com isso, então não entra. Esse é o raciocínio. Então ele não pode alterar unilateralmente essas condições, tá bom? A posse tem prazo para ocorrer, professor? Sim, 30 dias. 30 dias a contar do ato de provimento. Eu já vou colocar uma reguinha aqui que vai facilitar a absorção desse conhecimento, tá? Bom, outra coisa, parágrafo 3º. Eu não sei como é que é a sua família. Tem família que vibra mais, tem família que vibra menos, né? Mas tem família que faz escândalo. Vibra tanto com você pelas suas conquistas que às vezes chega a dar um pouquinho de vergonha, né? Então, meu amigo, se você não quiser passar vergonha, porque a sua família vai ficar gritando, vai soltar rojão, vai falar, eu sabia que você era meio burrinho, mas sabia que ia passar. Veja, a posse pode ocorrer por procuração para você não passar essa vergonha?
Pode, né? É claro, por esse motivo não ia ser muito justificável, né? Mas pode acontecer sim, em situações excepcionais. A lei assegura que a posse pode ocorrer por procuração. Então, imagina uma pessoa que está viajando, uma pessoa que está ali por algum motivo, ela não vai poder comparecer naquele dia, tá? Ela pode dar uma procuração para uma pessoa para essa pessoa tomar posse no lugar dela, né? Só que isso aqui não é tão comum acontecer, porque a grande verdade é a seguinte, né? Eu vou te dar um exemplo, é uma analogia meio grotesca, mas vai servir para você entender, né? Imagina que você tá com aquela menininha lá da faculdade, ou o garotão da faculdade, ou enfim, né? O seu interesse lá. E aí você fica lá um ano inteiro ali, ó. Um ano inteiro conversando, conversa pra cá, conversa pra lá, vai almoçar, vai não sei o que, vai tomar lanche. E aí no momento que essa pessoa chega pra você e fala, ei, vamos lá na minha casa que eu quero estudar junto com você. Estudar, já sabe, né? Quero estudar junto com você. Aí você liga pro seu amigo e fala, ô, vai lá no meu lugar. É uma analogia grotesca, mas é a realidade. Né? Você passa uma vida estudando, passa lá um tempão estudando para ocupar o cargo público. E aí, no momento de você tomar posse, que é aquele momento de você falar, valeu a pena, agora eu tô aqui, passei, tô assinando o termo de posse. Aí você vai lá e fala, ei meu amigo, vai lá no meu lugar. Então, até uma questão de você vibrar com a vitória mesmo. Então, não é tão comum acontecer aqui a posse por procuração, contudo, a lei autoriza que isso aconteça, tá bom? Só que aí tem que ser uma procuração específica, tá? Não pode ser uma procuração com amplos poderes para prática de vários atos. Não, é uma procuração específica para que a pessoa tome posse no lugar da outra. Tranquilo? No momento da posse, será feita uma declaração, que é a declaração de bens e valores que constituem o patrimônio daquela pessoa, tá? Que é para a gente poder avaliar. Isso aqui, além de estar previsto na Lei 8.112, também está previsto aonde? Na LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992. Diz que a posse e o exercício dependem da declaração de bens, tá? Então veja que para tomar posse o servidor vai ter que apresentar essa declaração de bens e valores que constitui o seu patrimônio, até para que a gente possa fazer uma avaliação se esse servidor teve um crescimento anormal ou não no seu patrimônio, tá bom? Agora eu te pergunto, e se essa pessoa ela não tomar posse dentro desse prazo que é os 30 dias? O que acontece? Torna sem efeito o ato de provimento. Então, tá vendo que se a pessoa não toma posse nos 30 dias, eu não posso falar que ela é exonerada, hein? Porque ela ainda não é um servidor, ela só se torna servidor depois da posse. E vai ficar mais claro quando eu for para o quadrinho. Vamos lá, deixa eu dar andamento nesses artigos, e aí eu já vou para o quadrinho aqui que vai ficar mais fácil para você entender isso. Bom, posse também depende de inspeção médica oficial, tá? Que dentro do concurso você tem até algumas avaliações, mas a gente precisa realmente avaliar se a pessoa tem as condições físicas e mentais para o exercício do cargo, então por isso que depende de inspeção médica oficial, tá bom? E só vai tomar posse aquele que for julgado apto, tanto física como mentalmente para o exercício do cargo. E professor, ferrou! Você é avaliado mentalmente? Vai! Vamos lá, vamos seguir. Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Vamos dizer assim que o efetivo exercício é ir lá e trabalhar, né? É desempenhar as atribuições do cargo, é isso, é trabalhar. Existe prazo para o exercício? Sim, o prazo é de 15 dias, tá? A pessoa tem que entrar em exercício em 15 dias a contar do quê? A contar da posse. Nem sempre existe um prazo tão alongado assim, tá? Muitas vezes a pessoa acaba tendo que entrar em exercício no dia seguinte, enfim. Isso, até porque existe a questão dos cursos de formação e tudo mais, mas enfim. Aqui é trazido, tá? Como prazo de 15 dias e é importante você memorizar isso, tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Próximo. Parágrafo 2º. Olha só, se a pessoa tiver um cargo efetivo,
e ela não entrar em exercício dentro do prazo de 15 dias, o que que acontece? Aí ela vai ser exonerada, tá? Agora, se ela tinha lá uma função de confiança, torna sem efeito o ato de designação para a função de confiança, tá bom? Mas se ela ocupa um cargo público efetivo, aí, meu caro amigo, ela vai ser exonerada porque ela já tomou posse, tá bom? E vai ficar mais claro isso quando eu te mostrar o quadrinho. Bom, a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar o exercício. Então, normalmente você acaba se apresentando ali ao chefe da repartição e aí o chefe da repartição acaba lhe dando o exercício, tá? Bom, vamos lá. Vamos entender esse quadro do professor. Tudo começa com muito estudo. Na verdade, tudo começa e tudo termina com muito estudo, né? Essa é a grande verdade. Você tem que estudar. É o estudo que vai garantir a sua aprovação. Então, o principal está aqui, ó. Isso aqui é o mais importante para você chegar até aqui, que é o exercício, tá? Que é o realmente trabalhar lá no cargo público. Então, o segredo está aqui, ó. E esse é o segredo, é você estudar e estudar bastante, estudar com efetividade. Você já deu aí o primeiro grande passo, que é fazer um curso do Qualis Concurso, tá certo? Um curso onde você vai ter muita qualidade, vai ter aqui profissionais capacitados, excelentes professores, os melhores do mercado, que contam aí com diversas aprovações, com uma experiência de anos e anos aprovando alunos. Então, o primeiro grande passo você já deu. Agora você precisa continuar se esforçando, tá? Vamos lá. Então, quando tudo começa com muito estudo, né? Aí vem a etapa mais lógica aqui, que é o quê? É o concurso público. Que aí você vai estudar, que pode ser de provas de títulos, prazo de validade até 2 anos, prorrogável por igual período, enfim. E vai ter as regrinhas lá do próprio concurso público, que você também pode encontrar informações na Lei 8.112 a partir do artigo 11. Vale a pena você ler lá o artigo 11 e seguintes, que vai falar um pouquinho do concurso público, tá? Bom, aí tem o concurso público, tem os certames do concurso público, né? Definição de banca, blá blá blá, blá blá blá, publica edital, né? Aqui eu estou colocando todas as etapas, tá? Todas as etapas juntas aqui. Depois do concurso público veio o quê? Aqui, ó, a nomeação. Então, depois do concurso veio o quê? A nomeação. Acabou o concurso, já vimos quem foi melhor que quem foi aprovado em todas as etapas, temos a classificação. Agora a gente vai fazer o ato de provimento, vai nomear as pessoas, vai publicar o nome delas no Diário Oficial, convocando elas para tomar posse. Tá? Depois da nomeação vem a posse, efetivamente, que é o ato de investidura na função, como eu te expliquei, e com aquele asterisco que eu falei para a CESP lá, né? Bom, então veja, a posse então que é investidura na função. Por isso que eu coloquei aqui, ó, servidor, porque a partir daqui para frente que a pessoa é considerada como um servidor. E depois da posse vem o efetivo exercício, tá bom? Vem o efetivo exercício. E depois do exercício vem o quê, professor? Jogar paciência. O que você imagina? Brincadeiras à parte, claro que não é jogar paciência, né? Vai vir o trabalho propriamente dito, né? Você vai ter que trabalhar ali, aí vem lá um estágio probatório, estabilidade, até que você cumpre lá com todo o período de tempo determinado e tem uma expectativa de aposentadoria, vamos dizer assim, né? Bom, tranquilo? Então veja, qual que é o prazo para posse? 30 dias, tá aqui, ó. 30 dias. E 30 dias entre a nomeação e a posse. Então, é 30 dias a contar da nomeação. Se a pessoa não tomar posse dele nesse prazo de 30 dias, o que acontece? Olha só, torna sem efeito o ato de nomeação. Tranquilo? Beleza. Se ele vai se tornar um servidor a partir da posse, é aqui que ele é investido na função, então, a partir da posse, ele se tornou um servidor. Então, a partir da posse, eu posso falar em exoneração, correto? Correto. Então, se ele tomou posse e não entrou em exercício dentro desse prazo de 15 dias, aí ele é exonerado, tendo um cargo efetivo. Tendo uma função de confiança, a gente torna sem efeito o ato de designação da função de confiança. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Artigo 20. O artigo 20 vai falar para a gente sobre o estágio probatório aqui, né? O estágio probatório que é o seguinte, o servidor ele adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. E o que essa estabilidade significa? Significa que o servidor não vai perder o cargo dele do dia para a noite. Ele vai perder o cargo dele diante das hipóteses previamente delimitadas no texto da Constituição e em demais leis. Então, o servidor estável, ele pode perder o cargo dele
em razão de uma decisão judicial transitada em julgado, em razão de um processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, na forma de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, ou ainda tem uma outra hipótese que não é tão explorada assim em provas de concurso, mas que existe, que é a questão do limite de endividamento, né? Quando há um limite muito grande de endividamento, e aí tem que ser feito primeiro os cortes lá nos cargos comissionados, mas como uma última saída, vamos dizer assim, a gente pode sim fazer com que o servidor público perca o cargo dele. Mas são hipóteses bem excepcionais, tá? Ainda mais quando a gente está. O evento aqui é mais para o TCU, entenda isso, que dificilmente você vai perder o cargo no TCU por limite de endividamento, por quê? Se já está ruim, se está sem dinheiro, imagina se tirar a área de controle, que é a área que fiscaliza a corrupção, o desvio de dinheiro e por aí vai. A eficiência, a legitimidade dos gastos, enfim. Bom, então veja que durante esse período de 3 anos, o servidor vai ser avaliado. Ele vai ser avaliado nesse período que nós chamamos de estágio probatório. Professor, a lei diz 24 meses. Sim, a lei diz 24 meses. Mas porque antes a estabilidade era de 2 anos. Tá? Antes da emenda constitucional. Só que hoje já não é mais 2 anos, é 3 anos. E aí o entendimento dos nossos tribunais superiores é que esse período do estágio probatório ele tem que coincidir com o período de estabilidade. Então, muito embora a lei diga 24 meses, na prática vai ser quanto? Vai ser 36 meses, tá bom? Então, na prática, o estágio probatório vai ser de 36 meses, não de 24 meses, tá? Mas a lei está 24 meses. Então, vamos lá. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, que eu já disse que são 36 na prática, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo observados os seguintes fatores. Então, durante o período de estágio probatório, o servidor é avaliado quanto ao praz direca, tá bom? Praz direca, o mnemônico para te ajudar a memorizar. Porque são esses fatores que ele será avaliado. Olha só. PR, produtividade. AS, assiduidade. DI, disciplina. RE, responsabilidade. E CA, capacidade de iniciativa. Vai trabalhar todos os dias, chega no horário, obedece às ordens que são passadas, apresenta um bom nível de rendimento, um nível satisfatório, tem ciência de que ele não está sozinho no órgão, que ele é uma engrenagem de uma máquina muito maior, ele é proativo. Então, tudo isso acaba sendo avaliado dentro desses requisitos, tá bom? E isso são requisitos genéricos. Ele pode vir a ser avaliado também com base em outros requisitos especificados em lei, tá bom? Tranquilo até aqui? Deu para você perceber que a Lei 8.112 não é um bicho de 7 cabeças. Dá para você gabaritar. Claro, como disse para você no início do evento, a gente vai aqui trabalhar com esses principais pontos, tá? Vocês gostando, tendo bastante curtidas no vídeo, a gente faz sobre outros pontos da lei nesses mesmos modos. Se for o caso, colocando aí, tendo essa demanda nos comentários, a gente de repente trabalha aí com uma lei 8.112 artigo por artigo, mas tudo depende do seu interesse, tudo depende aí do quanto vocês gostarem desse vídeo, tá bom? Bom, um tema que eu quero falar com você ainda dentro da lei 8.112 é sobre os direitos e vantagens, tá? Esse que está previsto no título 3. O capítulo 1 vai falar do vencimento e da remuneração, e aí é como eu falo para os meus alunos. Lembra que o vencimento é o quê? É o valor base. O vencimento é como se fosse, tá? Essa expressão não é a mais correta, como eu já te expliquei. Mas é como se fosse o salário base do funcionário da iniciativa privada. Só que aqui a gente não fala em salário base, a gente fala em valor base, tá bom? Então, o vencimento é como se fosse o valor base, a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. E esse valor já vai ser fixado em lei. Agora, então quer dizer que, vamos apagar aqui, ó, o vencimento ele é diferente da remuneração, tá? Vencimento é diferente de remuneração. Então, a remuneração é o quê? Então, olha só, porque a remuneração ela é vencimento mais gratificações, né? Vamos dizer assim, vantagens, né? Melhor. Vantagens pecuniárias de caráter permanente. Então, a remuneração é o vencimento mais as vantagens pecuniárias de caráter permanente, tá?
Então, guarda isso. Vencimento e remuneração são coisas distintas, tá? Vencimento é o valor base, remuneração é o vencimento, mais as vantagens pecuniárias permanentes, tá bom? Vamos para o parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Aqui eu vou colocar um asterisco porque não confunda com o que está escrito na Constituição Federal. Não é diferente, mas também não é exatamente igual. Porque a Constituição fala o seguinte: se a gente tiver o mesmo cargo nos três poderes, o judiciário e o legislativo não pode pagar mais do que o executivo paga. Estou repetindo. A Constituição Federal fala: se nós tivermos o mesmo cargo nos três poderes, o que o legislativo e o judiciário pagam não pode ser maior do que o executivo paga. Agora, o que o parágrafo 4º aqui da Lei 8.112 está dizendo é um pouquinho diferente. Ele fala: olha, se a gente tiver o mesmo cargo nos três poderes, eles têm que ganhar a mesma coisa. Eles vão ter que ter uma isonomia de vencimentos. Então, é isso que o parágrafo 4º está dizendo. Então, eu fiz asterisco para você não confundir, tá? Porque às vezes você fala: mas eu lembro de uma coisa diferente. Então é isso. Você tem que lembrar exatamente dessa diferenciação, tá? Então você viu que você tem que direcionar a sua resposta com base no enunciado da questão. Se ele quer saber com base na Constituição Federal, se ele quer saber com base na Lei 8.112, você tem que direcionar conforme o comando da questão, tá bom? Será que o servidor pode receber menos que o salário mínimo? Não, como regra não. Você tem lá a questão dos militares, no período de serviço militar obrigatório, que até tem precedentes judiciais que permitem, mas como regra, aqui a gente está falando de servidor público civil, hein? Não militar. Servidor público civil, não. Ele não pode receber menos que o salário mínimo. E agora eu vou te perguntar uma coisa que o judiciário já se manifestou sobre isso. Você já percebeu que vencimento e vantagem são coisas distintas. Agora eu te pergunto, será que o que não pode ser menor que o salário mínimo? Será que é o vencimento ou será que é a remuneração? E aí o judiciário se manifestou que é a remuneração, que não pode ser inferior ao salário mínimo. Porque é bem comum o seguinte: é bem comum do servidor ter um valor base que, por exemplo, é de R$600. E aí ele tem lá a gratificação, que ganha lá R$300. Ele tem o adicional 1, que ele ganha mais 200. Ele tem a gratificação 2, que ele ganha 400. Então, ó, só por aqui, ele já está ganhando quanto? Esse servidor aqui, ó, 700, 700 não, 900, mais, vai dar 1.100, mais 400, 1.500, já deu aqui, ó. Então, 1.500, né, até o momento que essa aula está sendo publicada, é um valor maior que o salário mínimo, então ele pode receber isso. Só que tá vendo, o valor base é menor que o salário mínimo, mas não é o valor base só que a gente leva em consideração, é a remuneração. O judiciário já se manifestou nesse sentido também. Você vai observar algumas súmulas que o professor colocou no seu material. Se você ainda não baixou o material, acessa lá. Tá o site aqui, olha só, qualisconcurso.com.br. Acesse o site do Qualis e pega lá o material dessa aula para você treinar um pouquinho, ter o material para ler, tá? Isso é importante, esses mnemônicos que o professor foi desenhando aí, foi mostrando, tem um materialzinho para você acompanhar, legal? Vamos lá então. Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Então aqui também eu vou colocar um asterisco. Por quê? Porque não é exatamente o que a Constituição Federal determina, hein? A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 11, ela vai falar o seguinte: ninguém recebe mais que o ministro do STF. Nos municípios, ninguém recebe mais que o prefeito. Nos estados, a gente divide por poder. Legislativo, ninguém recebe mais que deputado estadual. Executivo, ninguém recebe mais que o governador. Judiciário, ninguém recebe mais que os desembargadores do Tribunal de Justiça.
que por sua vez estarão limitados a 90,25% do subsídio dos ministros do STF, algo que também já houve aí um reconhecimento de uma certa inaplicabilidade desses conceitos, mas enfim, que eu não vou entrar muito nesse mérito, que a gente fala sobre isso dentro do direito constitucional. Mas o que eu estou te dizendo, ó, não confunde o que a Constituição fala com o que a Lei 8.112 diz. Aqui a Lei 8.112 ela dá uma simplificada nesse teto, né? Ela fala o seguinte, olha, a gente vai ter que ver a qual poder pertence o servidor. Se ele pertencer ao Legislativo, ele não pode ganhar mais que o membro do Congresso Nacional. Se ele pertencer ao Judiciário, ele não pode ganhar mais que o ministro do STF. Se ele pertencer ao Executivo, ele não pode ganhar mais que os ministros de Estado. Entende? Então, essa é a ideia. Esse é o raciocínio. Você vê que aqui a lei dá até uma facilitada, tá? Mas esse artigo 42, ele normalmente, quando fala de teto remuneratório, costuma cair mais o teto remuneratório da Constituição Federal, tá? Esse aqui não costuma ter uma incidência tão grande de prova. Mas eu tenho que te explicar por quê. Porque senão você vai confundir com o que está escrito na Constituição Federal. E aluno do professor Evandro Musi, aluno do Qualis, não erra questão como essa, hein? Vai acertar, vai gabaritar uma questão como essa. Vamos lá. Próximo. O que o servidor pode receber a título de vantagens? Mnemônico, o GAI. Preferir gay, sei lá, né? Que aqui não fica muito legal, né? Daria mais pra GAI mesmo. Veja. Então ele pode receber a título de vantagem o quê? Gratificações adicionais e indenizações. Então lembra, tá vendo como esses mnemônicos ajudam a memorizar? Ajudam mesmo, tá? Ajudam mesmo. Então, o servidor, além do vencimento e da remuneração, ele pode receber algumas vantagens. Quais? Gratificações adicionais e indenizações. Gratificações adicionais, a própria lei coloca alguns deles. Gratificação por exercício de função de confiança, gratificação por encargo de concurso, um curso. Então a lei vai trazendo gratificação natalina, enfim. Tem diversas gratificações adicionais previstas em lei, tá? Que você vai dar uma lida na Lei 8.112 depois. Mas eu quero tratar alguns temas aqui com você. Veja, indenizações. A gente vai ver quais são as indenizações. As indenizações é o DATA. Lembra? Indenizações é o DATA, que são as diárias, a ajuda de custo, o transporte e o auxílio moradia. Se você está atento, você percebeu que aqui é um 30 e aqui é um 5, tá? Por quê? É uma técnica para você memorizar dois prazos importantes que caem bastante em prova, tá? A gente já vai chegar lá. Veja, indenizações. Indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então, indenizações, olha só, diárias, ajuda de custo, transporte, auxílio moradia, não se incorpora ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então, se eu vou, por exemplo, pagar o 13º para o servidor, eu não vou calcular levando em consideração diária, ajuda de custo, transporte, auxílio moradia, entende? Não vou, por quê? Porque não se incorpora. Quando ele se aposentar, quando o servidor se aposentar, eu não vou levar em consideração diária, ajuda de custo, transporte, auxílio moradia, para fazer o cálculo aqui de aposentadoria, de verbas, de proventos de aposentadoria. Por quê? Porque não se incorpora. Entendeu? Agora, gratificações e adicionais podem sim ser incorporados. E o que vai determinar é a lei. Então, gratificações adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Então, lembra, indenizações não se incorporam. Gratificações adicionais podem incorporar, desde que a lei diga. Tranquilo? Artigo 50. Vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Então, antigamente era pago lá o adicional por tempo de serviço, né? Hoje em dia nem tem mais, mas
Antigamente existia. Então, quando você pagava o adicional por X tempo, quando você chegava no Y, esse do X não ia ser levado em consideração para o pagamento do Y. Que é como se fosse um bis in idem, né? Normalmente eu gosto de dar um exemplo, para quem foi meu aluno de direito constitucional sabe, eu dou um exemplo lá do adicional de mestrado e de doutorado. É um exemplo apenas, tá? Imagina que o órgão paga um adicional, quando o servidor conclui o mestrado, um adicional de 10%. E quando ele conclui o doutorado, um adicional de 20%. Veja, quando ele concluiu o mestrado, digamos que a base de cálculo aqui para facilitar os nossos cálculos seja R$ 1.000. Então quer dizer, concluiu o mestrado, passa a receber 1.100. Aí quando ele concluir o doutorado, esses 20% incidirão sobre os 1.000 ou sobre os 1.100? Sobre os 1.000. É isso que o artigo 50 está dizendo aqui para nós. Tranquilo? Mas isso é apenas a título de exemplo, tá bom? E quais são realmente as indenizações? Está aí no quadro para você acompanhar junto com o professor Evandro Musa. Olha só. Isso está no artigo 51. São indenizações, constituem indenizações ao servidor. Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. Essas verbas de caráter indenizatório não computam no teto constitucional, no teto remuneratório, tá? Então lembra disso, verbas de caráter indenizatório não entram, assim como o 13º, por exemplo, não entram, tá? Dentro do teto remuneratório. Lembra disso, tá? Lembra disso. Então, ajuda de custo, diária, transporte e auxílio moradia. Quando que eu pago cada uma dessas verbas? A ajuda de custo é o seguinte, costumo brincar com meus alunos, é o seguinte, o servidor tomou um pé na bunda, a administração chegou e deu um pé na bunda, falou, hoje você está aqui, amanhã você está lá na PQP. É mais ou menos isso, né? É quando tem uma remoção de ofício com mudança de sede que exige que o servidor se mude, né? Então aí é pago ali uma indenização na modalidade da ajuda de custo. A diária, ela é um deslocamento temporário, diferente da ajuda de custo, que é um deslocamento permanente. A diária, ele vai, mas ele volta. Então imagina que você, sei lá, imagina que você passou no concurso do TCU, por exemplo. E aí você tem que fazer uma fiscalização. Por algum motivo você vai visitar uma obra pública, por exemplo. E aí você precisa ir viajar, passar alguns dias lá para fiscalizar aquela obra. É justo que você gaste do seu bolso? Não é justo, né? Não é justo. Mas, professor, eu vou pagar sorrindo porque eu vou estar ganhando bem. Meu amigo, mas dependendo do cargo que você desempenha, você vai gastar todo o seu salário viajando. Então não dá, né? Então por isso que as diárias, elas servem para recompor o servidor de um prejuízo que seria injusto para ele arcar com aquilo. Porque num exemplo como esse que eu te dei, até poderia chegar a configurar um enriquecimento ilícito por parte da administração pública, enriquecimento sem causa da administração pública. Então, é por isso que são pagas as diárias, tá? O transporte, que é quando o servidor utiliza de meio próprio de transporte para o desempenho de uma atividade. Então, imagina que você sai aqui da unidade 1 e vai para a unidade 2 encaminhar lá um determinado documento, tá? Veja, a unidade 1 é o seu órgão, a sua lotação onde você trabalha normalmente. E você não tem como atribuição permanente do cargo ficar fazendo esses deslocamentos. Você não é um office boy, mas você teve que fazer esse deslocamento para entregar um documento importante, por exemplo, enfim. E aí, para que você não fique no prejuízo também, porque utilizou o meio próprio de transporte para ir e voltar, não tinha viatura, não tinha motorista para te levar, você usou o seu carro, por exemplo, aí pode ser pago aí uma indenização na modalidade de transporte para te pagar aí, para que você não fique no prejuízo em relação à gasolina, pedágio, enfim. São apenas alguns exemplos, tá? E o auxílio moradia, que não é para réis mortais, são para cargos aí de alto nível, do alto nível DAS, né? Cargos na alta administração que terão direito ao auxílio moradia. É um pouco incongruente isso, mas sim, é o que está na lei, né? O servidor que normalmente está embaixo ali na hierarquia e tudo mais, acaba não tendo direito ao auxílio moradia, é quem está ali acima da hierarquia, quem normalmente está mais relacionado à questão dos agentes políticos, tá bom? Mas vamos lá. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação, aqui é o conceito, como eu já disse para você, tá? As despesas de instalação do servidor que no interesse do serviço, então tá vendo que é uma remoção de ofício e não uma remoção a pedido.
que no interesse do serviço passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Então tá vendo que aqui tem que ser para remoção de ofício. Remoção a pedido não cabe ajuda de custo. Tem que ter exercício em nova sede. Não confunde, porque a remoção ela pode acontecer com ou sem mudança de sede. Mas para receber ajuda de custo tem que ser uma remoção de ofício com mudança de sede. E tem que ter uma mudança de domicílio em caráter permanente. Tá? E aqui ele diz, ó, se você é casado com uma outra pessoa e essa outra pessoa também foi removida de ofício para a mesma localidade, os dois não podem receber concomitantemente ajuda de custo. Só um vai receber, vedado o duplo pagamento. Entende? Tranquilo? E por que eu disse para você escrever a ajuda de custo desse jeito aqui, ó? Agora você vai entender. É o que está aqui no artigo 57. Acompanha aí junto comigo. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Então, tá vendo? Recebeu a ajuda de custo, o servidor tem que se apresentar no prazo máximo de 30 dias, tá? Na nova sede. Então, por isso que se ele não se apresentar dentro desse prazo de 30 dias, ele vai ter que devolver, restituir a ajuda de custo. Tranquilo? E diária, quando cabe, professor? Eu já te expliquei aí, né, de maneira mais didática, mas está aqui previsto no artigo 58, que diz o seguinte: o servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária, com pousada, alimentação, locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Então é aquela viagem a trabalho que o servidor vai, mas ele vai voltar. Né? Aqui, ó, na ajuda de custo ele vai e não volta mais. Aqui na diária ele vai, mas ele volta rápido, tá bom? Vamos dizer assim, rápido, né? Que eu digo, ele vai, mas ele tem uma data para retorno. Artigo 59. Aqui está o prazo das diárias, por isso que eu disse para você escrever dessa maneira a diária, olha só, com o 5 no lugar do S. Por quê? Porque o servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Então, tá vendo? Recebeu diária e não foi viajar, tem que devolver no prazo de 5 dias. Recebeu diárias para 10 dias, só que ficou viajando só 4, vai ter que devolver dentro desse prazo de 5 dias as diárias equivalentes a 6 dias. Compreende? Legal? A lei vai trazer algumas gratificações adicionais que poderão ser pagas ao servidor. Aqui eu te trouxe o artigo 61 que vai dizer para nós que além do vencimento das vantagens, serão deferidas aos servidores as seguintes retribuições, gratificações adicionais. Quando ele manda em alguém, olha só, ou assessora, né? Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. E isso aqui, ó, eu vou até colocar um asterisco aqui, que isso aqui, ó, é algo que, meu amigo, nem sempre é fácil você encontrar um servidor para chefiar dentro do serviço público, tá? Vou te dar um exemplo. Imagina um servidor que ganha, por exemplo, 30 mil reais por mês. Ele ganha 30 mil por mês. Esforçou para ganhar isso. Aí veja só, isso acontece, viu? Às vezes. Imagina o seguinte, que para chefiar, ele vai ganhar lá 800 reais. Pera aí, ele já ganha 30 mil. Ele vai te chefiar para trabalhar mais, ter mais dor de cabeça, ter mais complexidade no desenvolvimento das atribuições e tudo mais, por causa de 800 reais. Para um servidor que ganha 1.000, 1.500, sei lá, até um valor um pouco maior, os 800 é uma parte considerável, né? Agora, quando você tem uma remuneração de 30 mil, 800 já não é tanto assim, né? Às vezes a dor de cabeça que você tem nem compensa. Então, às vezes você tem até uma certa dificuldade, vamos dizer assim, para encontrar as pessoas com perfil adequado, para poder exercer a direção, chefia e assessoramento, até por conta disso daqui. Só que, é claro, sempre tem as pessoas que são interessadas em ter o crescimento na carreira, porque a verdade é essa, você passa
desempenhar funções de chefia, de assessoramento, você começa também a crescer dentro da administração pública, você já começa a se relacionar mais com os agentes políticos. Isso te dá um certo crescimento na carreira, né? Isso te traz uma certa prospecção e para quem gosta de desenvolvimento profissional, isso é algo importante, tá bom? Temos lá o 13º salário, temos o adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, a hora extra, o adicional noturno, adicional de férias, outros adicionais que podem ser pagos em relação ao local ou natureza de trabalho, a gratificação por encargo de curso ou concurso, quando a pessoa participa de banca examinadora, quando a pessoa ministra um curso de treinamento que não faz parte das atividades habituais do seu cargo, enfim. Então são todas gratificações adicionais que podem ser pagas ao servidor. Depois você vai dar uma lida nos artigos seguintes que vão especificar cada um desses adicionais e gratificações. E tem alguns detalhes que costumam cair bastante em prova. Então depois você vai dar uma olhada em cada um deles, tá bom? Vai dar uma olhada em cada um deles, porque são disposições importantes. Legal? Bom, o professor separou ainda aqui algumas súmulas, tá bom? Algumas súmulas que é importante que você conheça, algumas mais novas, outras um pouquinho mais antigas, mas que são importantes aí para o seu concurso do TCU. Olha só, súmula do STJ 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112 iniciam-se da data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato. Interrompe-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. Então, eram os prazos prescricionais, referente à advertência, suspensão, a demissão. Tem lá os prazos, não é isso? 5 anos, tanto tempo e tudo mais. Está lá na Lei 8.112. Então, veja que esses prazos prescricionais começam a correr nesses moldes aqui delimitados pela súmula, a partir do momento que a autoridade competente para a abertura do procedimento toma conhecimento disso. E aí ocorre a interrupção do prazo, quando for a portaria de instauração da sindicância, faz com que ocorra a interrupção do prazo, e não é suspensão, é interrupção, tá? Tem diferenciação, pela portaria de abertura da sindicância ou do PAD. E aí depois o prazo volta a correr por inteiro, ou seja, começa do zero, depois de 140 dias da interrupção. Então, terminou a interrupção, começa a contar lá os 140 dias para poder fluir novamente os prazos prescricionais. Tá bom? Bora lá! Deixa o professor tomar uma aguinha aqui, já está até engasgando. Vamos lá. Vamos lá, amigão. STF, súmula. Opa, apareceu alguma coisa aí, né? Vamos lá. STF, súmula vinculante número 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então, olha só, aqui ele está dizendo para nós, né, que para ocupar um novo cargo público ele tem que prestar concurso público. Aquela questão da ascensão hoje já não é bem vista pelo judiciário. Para ocupar novo cargo, tem que prestar concurso. Outra súmula importante aqui, olha só, STF, súmula de número 18, tá bom? O que acontece? Você sabe que, como regra, as responsabilidades civil, criminal e administrativa, elas são independentes. Você estuda isso na Lei 8.112. Só que existe uma hipótese na qual a responsabilidade criminal se comunica com a administrativa, que é o quê? É a absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Falta de provas, não. Repetindo. Inexistência do fato ou negativa de autoria. Então, o que acontece? Se a pessoa foi absolvida no juízo criminal, por mais que seja por inexistência do fato ou negativa de autoria,
Se nós não discutimos determinados pontos dentro do processo criminal, mas estamos discutindo dentro do processo administrativo, eu posso sim aplicar penalidade a ele, porque aquele ponto não foi discutido dentro do processo criminal, entende? Então é isso que ele fala, a falta residual que não estava compreendida na absolvição do juízo criminal. Compreende? Porque aquilo não foi analisado. Essa é a ideia. Vamos para a próxima súmula, súmula vinculante de número 16. Os artigos 7º, 4 e 39, parágrafo 3º da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, ou seja, ambas as turmas da Corte, seguindo a orientação formada pelo plenário, corroboraram o entendimento de que a remuneração total do servidor e não o seu salário base é que não pode ser inferior ao salário mínimo. É o que eu te expliquei lá em relação ao salário mínimo. Então, não é o valor base que a gente leva em consideração, mas a remuneração final dele é que não pode ser inferior ao salário mínimo, tá bom? Outra súmula, súmula vinculante de número 37, que vai dizer que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Então tá vendo, meu amigo, que o judiciário não pode ficar aumentando remuneração desse servidor, aumentar vencimento. Isso cabe à lei, isso cabe ao legislativo. Não cabe ao judiciário fazer isso, tá? Não cabe ao judiciário fazer isso. Muito embora às vezes ele faz quando interessa a ele, né? Quando, por exemplo, ele julgou uma ADI, determinando que os desembargadores não se limitariam, né, os desembargadores estaduais não se limitariam à limitação de 90,25% sobre os subsídios dos ministros da STF. Está aumentando o vencimento deles, mas é aquela questão política, né, meu amigo? O judiciário, ele, se você está julgando uma causa que afeta você ou seus pares, a verdade é que você vai, muitas vezes, ter um certo corporativismo e tudo mais, né? Isso acaba existindo, né? Isso não dizer que isso não existe é uma ilusão, tá? Essa é a grande verdade. Mas, como regra, aqui tem até a súmula vinculante aqui que vai dizer, então, que não cabe ao judiciário ficar aumentando o vencimento dos servidores aí, tá? Isso iria ferir a isonomia, né? Aliás, isso não é permitido, isso não justifica esse tratamento isonômico que o judiciário extrapole o seu poder de julgar, a sua atribuição típica de julgar, porque fazer leis compete ao legislativo. Então, cabe ao legislativo aumentar os vencimentos dos servidores públicos. Bom, vamos lá. STF, súmula 714. É concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão do exercício de suas funções. Bom, a gente sabe que ser servidor não é fácil. Essa é a grande verdade, tá bom? É recompensador? Sim. Te dá uma certa qualidade de vida? Sim, porque qualidade de vida que eu digo não é porque você não vai fazer nada. Pelo contrário, meu amigo. No serviço público tem trabalho e trabalho pra caramba, viu? Tem mais trabalho que servidor. Então, a verdade é que tem muito trabalho. Principalmente para quem quer trabalhar, não falta trabalho, tá? Só que eu digo que não é fácil, por quê? Porque, meu amigo, nem sempre a pessoa que está ali do outro lado, sendo atendida, é uma pessoa que vai entender o que você está falando, ou ela está em uma situação que já naturalmente deixa a pessoa mais exaltada, enfim. Então você vai lidar de tudo um pouco, tá? E por vezes você vai encontrar pessoas que extrapolam o razoável. Sim, sem dúvida nenhuma. Acha que o servidor é obrigado a ouvir o que bem entender e acha que pode falar o que bem quiser, e a gente sabe que não é bem assim. Tem que ter respeito com a pessoa que está ali do outro lado. Não importa se é um servidor, não importa se é um morador de rua. Tem que ter respeito com as pessoas, né? Tem que tratar as pessoas com dignidade. Então, em algumas situações, claro que justifica que o servidor acione aquela pessoa judicialmente por um dano à moral, por um dano à sua imagem, e por aí vai. Só que aí é o que a súmula vai falar, né? Em casos que nós estivermos analisando uma ação penal por um crime cometido contra a honra daquele servidor, o próprio ofendido, o próprio servidor pode fazer a queixa, ou o Ministério Público também pode oferecer ali a denúncia, mas vai ser condicionado à representação do ofendido para que a ação ela possa se iniciar, tá bom? Súmula vinculante de número 4.
salvo nos casos previstos na Constituição. O salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, a própria Constituição traz essa vedação, né? A gente não pode utilizar o salário mínimo como base para calcular a vantagem de servidor, porque toda vez que aumentar o salário mínimo, vai aumentar a vantagem do servidor. Então, para evitar esse tipo de efeito cascata, é que a Constituição fala e a súmula vinculante vem aqui e corrobora esse entendimento. Será que a ausência de um advogado para um advogado, a ausência de um advogado participando de um processo administrativo disciplinar, isso gera nulidade do processo? Não. E a súmula vinculante 5 vai dizer isso para a gente, que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Se o servidor quiser contratar um advogado para acompanhar, ele pode. Se ele não quiser, não é obrigado, tá bom? Temos a súmula que fala aqui do nepotismo também, a súmula vinculante de número 13, tá? Que se aplica aqui principalmente aos agentes administrativos, né? Então, depois dá uma lida nela aí, tá bom? Com carinho, com calma. A gente ainda tem outras súmulas, olha só, a súmula do 42, a súmula 44, todas essas súmulas que depois você vai ler com calma, que você vai ler com carinho, a súmula 591, e não sei porquê, para o TCU eu aposto que pelo menos uma questão aí seja embasada nessa súmula, então fica atento com ela, que é a questão da prova emprestada, tá bom? Pode-se utilizar provas de outros processos sim, imagina que você está avaliando ali, você está de alguma maneira participando de um processo administrativo disciplinar e você ficou sabendo de uma prova que foi juntada no processo penal. Pode usar essa prova no processo administrativo disciplinar? Pode sim, desde que você permita o contraditório e a ampla defesa ao acusado. Perca de prazo gera nulidade do processo administrativo disciplinar? Não necessariamente. Por quê? Porque a súmula do STJ 592 vai dizer que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Então, se não houver demonstração de prejuízo à defesa, não vai gerar a nulidade do processo administrativo. Tudo bem até aqui? Bom, meu amigo e minha amiga, nosso tempo ele vai se esgotando. O que eu queria conversar contigo nesse bloco de aulas é isso, tá? Tá aí os nossos meios de contato que você pode falar com o Qualis Concursos, através do nosso site, através do Instagram, aqui através do YouTube, através do Facebook. Segue lá também o professor Evandro Musi. Não deixa de seguir também nossos outros professores aqui do Qualis Concursos, professor Eduardo Nilma, professor Gustavo Musi, e todos os nossos outros professores que fazem parte aqui da equipe de professores do Qualis Concursos. A gente traz dicas diariamente para ajudar você na sua preparação. Concurso é isso, meu amigo. Concurso é dedicação, concurso é preparação. E nós estamos aqui para te ajudar nesse caminho. Saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Você sempre pode contar com o professor Evandro Musi e com toda a equipe do Qualis Concursos. Nós estamos aqui para ajudar você, meu amigo. A gente já passou por isso, a gente entende o que você está passando e nós temos aqui o caminho das pedras para tornar esse tempo da aprovação e da nomeação, que é um tempo grande, um tempo que muitas vezes é um caminho que é cansativo você percorrer sozinho. A gente vai diminuir esse tempo, vai tornar um caminho mais gostoso e mais prazeroso. Então conte com a gente para isso, tá certo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, assuntos que você quer que eu veja no próximo evento. Quer mais eventos sobre a Lei 8.112? Deixa o like aí, deixa a curtida, deixa o gostei que a gente vai acompanhar e vai trazer mais conteúdo para você. É isso, meu amigo e minha amiga. Quero agradecer a sua presença aí do outro lado, que aguentou até agora esse chato do professor Evandro Musi. Ficou aí firme e forte. É isso aí, amigão. Vai passar, hein? Diga amém. É isso aí. E desejar a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Presta atenção, hein? Larga essa internet e vai estudar! Até mais.